Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para mim. 15 para as 18 horas, para as 6. Vamos fazer mais um vídeo para vocês. Vamos dar sequência àquela parte histórica. Estamos quase no final da parte histórica. Tenham paciência aí, nós já entramos de fato na economia como um todo. E nós estamos já na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então o slide anterior, só para lembrar vocês, nós tínhamos conversado sobre o Keynes. Ele tinha feito um projeto lá nos Estados Unidos para tentar tirar os Estados Unidos da grande crise da depressão de 1929, a economia dele estava destruída. Ele fez um projeto lá chamado de New Deal, lembram disso? Que ia contratar mão de obra dos americanos tal para reconstruir. Os Estados Unidos devagar, tentando sair, já gerando empregos, mas a crise ainda era pertinente. A década de 30 foi uma década trágica para os Estados Unidos, e eles realmente conseguiram sair da crise e vir se tornar a primeira economia do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Então vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu na guerra e quais são os fatos importantes aí que levaram à Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês vão ter uma apresentação de PowerPoint também aí que eu preparei para vocês assistirem logo depois desse videozinho aí, e ela é bem lúdica. Ela vai estar mostrando as invasões, tá? No mapa, então é bem mais fácil de vocês entenderem o que aconteceu. Eu vou estar narrando também essas invasões ali, para vocês entenderem de uma maneira mais tranquila, e eu vou só estar passando os slides aqui, que aqui ela faz parte da matéria de vocês, então eu vou seguir slide a slide para vocês não perderem nenhum conteúdo. Tá? Então a Segunda Guerra Mundial foi um fator decisivo para a nossa história momentânea aí, por que nós vivemos dessa maneira e por que os Estados Unidos chegou a ser a primeira economia do mundo de fato. E aí tem umas fotos reais aí da Primeira Guerra Mundial, umas fotos importantes, fatos importantes que aconteceram, tá? Conquistas importantes está aparecendo aí. Tá? E tem alguns itens aqui que vai estar tentando explicar melhor. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial desencadeou de fato quando a Alemanha rompeu aquele Tratado de Versalhes lá, que nós conversamos na Primeira Guerra Mundial, e eles invadiram a Polônia. Na verdade, eles fizeram algumas outras coisas antes, vai estar sendo explicado lá na apresentação, tá? Mas aqui só vou comentar isso aí para não ficar repetitivo. Tá? Então, quando eles invadiram a Polônia, foi decretada a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí formou dois eixos, né? Os eixos dos aliados, que eram aqueles países que tentaram segurar a Alemanha, derrotar a Alemanha, comandado pela Inglaterra, Estados Unidos, China, França e União Soviética, os grandes países que se envolveram diretamente na guerra. Né? Nós, Brasil, também estamos nesses aliados aqui, mas nós participamos mais um pouco no final da guerra, da metade para o final da guerra, e as nossas batalhas não foram tão intensas como esses aqui. Os recursos nossos também enviados não foram tão grandes quanto esses aqui. Tá? Mas o Brasil estava dentro dos aliados que foram combater outro eixo, que é conhecido como o eixo do mal, né? Talvez porque eles perderam a guerra, nós chamamos dessa maneira hoje em dia. Tá? Então quem que fazia parte do eixo do mal lá? A Alemanha, que foi a primeira, né, que rompeu o tratado, a Itália de Mussolini e o Japão. Tá? Esses três países foram os três maiores países que fizeram com que se uniram da metade da guerra em diante para tentar lutar pelo aquilo que eles acreditavam ser a verdade deles. Né? Como nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial foi perdida por esse eixo, né? A Alemanha perdeu, a Itália perdeu e o Japão perdeu. Tá? Mas tá aí o slidezinho, e repetindo lá na apresentação vocês vão conseguir identificar melhor esses movimentos da guerra que teve. Ok? Aqui uma fotinho mais ilustrativa para vocês, que é a foto da conquista da Normandia. A Normandia é uma praia que fica no norte da França. Foi por onde os aliados, principalmente os americanos e os ingleses, né, em grande volume, entraram dentro da Europa para tentar reconquistar toda aquela parte da França que havia sido dominada pelos alemães. Então é uma foto famosíssima, tá? Ela é muito retratada, inclusive, no filme do Resgate do Soldado Ryan. Ele inclusive estava dentro de uma barcaça dessa aí, né, o ator que representava, e levava muito tiro aí, né? Eles chegaram na praia para desembarcar, e aqueles que foram pelo mar encontraram lá em cima, lá em cima, tá?
a parte mais alta da praia, estavam os alemães ali com as metralhadoras e mataram muitas pessoas. Mas foi um desembarque vitorioso, foi o maior desembarque da história mundial de militar. Nunca teve outro desse tamanho e mesmo perdendo muitas pessoas, foi um desembarque com sucesso e os aliados começaram a entrar na Europa, pelo menos a parte norte da Europa, nordeste da Europa, através da Normandia. Aqui tem outras fotos importantes também, relatam já o final da guerra, né? Lá nessa apresentação que eu comentei com vocês não vai estar mostrando isso aí, a apresentação é só dentro da Europa, mas todos vocês já estudaram, já viram que a guerra mesmo de fato acabou quando os Estados Unidos resolveu jogar essas duas bombas aí nas maiores cidades americanas, né? A primeira dela em Hiroshima, a Little Boy, a menorzinha aqui, ó, tá? Que fez o maior estrago, inclusive, tá? Daí o Japão não entendeu o que tinha acontecido e os Estados Unidos resolveu jogar a segunda bomba, né? O Japão não tinha rendido ainda, não tinha assinado o contrato que estava se rendendo à guerra, e os Estados Unidos resolveu jogar a segunda bomba, tá? Também extremamente famosa, chamada de Fat Man, né? Uma bomba gorda, aqui era maior, mas o estrago dela não foi tão grande, talvez por causa da geografia de Hiroshima, que era mais plana e fez um estrago muito maior. Tá? Tem uma foto aqui logo em seguida que vai mostrar o que aconteceu com Hiroshima. A segunda bomba foi em Nagasaki, acho que eu não comentei. Devastou totalmente a cidade, ó, os quarteirões aí, ó, que era cheio, repletos de casas, de empresas. Ficou só algumas poucas ruínas aí, ó, varreu, derreteu tudo com a bomba. Então foi algo extremamente terrível e foi o final da guerra. Tá? Aqui tem uma outra foto curiosa, inclusive tem alguns acessos aqui, alguns links. Se vocês clicarem aqui, vocês vão lá direto lá nesse barco aqui, ó, embarcação, o SS Missouri, era um dos barcos americanos da guerra. Tá? Então aqui nessa foto representa os generais americanos, né? Aqui estão os generais japoneses e ali está a figura do representante do Hirohito, que era o imperador japonês, assinando aqui o tratado e se rendendo à guerra. Tá? Então esse dia aí é um dia extremamente famoso, né? Como está relatado aqui no slide para vocês identificarem. Tá? Tem curiosidade, cliquem aí e dêem uma olhadinha, uma lida, para vocês verificarem melhor como é que foi esse dia e tudo mais. É extremamente curioso aí para vocês, interessante. Ok? Aqui tem uma outra foto também para vocês identificarem os perdedores da guerra, né? Embora são todos conhecidíssimos, né? Mas para ter certeza do que aconteceu. Então esses dois baixinhos aqui, né? O Hitler é o mais conhecido de todos, já devem ter visto vários filminhos dele aí. E esse aqui é o Mussolini da Itália, tá? Desse outro lado aqui, peguei uma foto aqui nos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com a guerra, mas é para poder identificar o japonesinho aqui, ó. Esse japonês é o Hirohito, ele era o imperador do Japão na Segunda Guerra Mundial e foi ele que perdeu a guerra. Tá? Então foi no governo dele que foi enviado os aviões lá para bombardear Pearl Harbor, foi no governo dele que o Japão declarou guerra aos Estados Unidos, tá? Talvez pressionado por falta de recursos que o Japão tinha, foi cortado petróleo, foi cortado todo tipo de fornecimento para o Japão, e talvez eles não tivessem tanta saída assim, e resolveram atacar os Estados Unidos lá no filme famoso lá, que eu já comentei em outra oportunidade também, que é o Pearl Harbor. Extremamente legal aquele filme, bem feito, e as cenas são extremamente interessantes e felizes da maneira que mostra como que foi aquele dia fatídico para os Estados Unidos. Tá? Então esse japonesinho aqui é Hirohito. As outras pessoas que estão aqui na foto não tem nada a ver, esse é da década de 80, esse cara aqui é o Reagan. Ele foi presidente americano, mas muito depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era ator, assim como o Schwarzenegger lá, que foi governador americano, né, do estado americano. O Reagan era ator também e ele foi presidente dos Estados Unidos nos anos 80. Okay? Então não tem nada a ver, ele só está aí, até bom comentar isso, ele só está aí nessa foto porque a família do imperador, a família do Império Japonês, até essa época aí, eles não se deixavam fotografar, então era muito difícil de se encontrar foto deles disponíveis na internet, esse tipo de coisa. Aí quando ele foi visitar os Estados Unidos, a primeira vez que ele foi no solo americano depois da guerra, foi essa foto aí, ó, junto com o presidente americano, tá? Por isso que eu coloquei ela aí para vocês.
Do outro lado aqui estão os grandes vencedores da guerra, então estão os presidentes e algum ditador aí que fez parte daqueles países que ganharam a guerra. Então esses primeiros aqui que estão, esses dois primeiros aqui são os presidentes americanos. Então o primeiro que eu já havia comentado com vocês lá na crise de 29, que ele ganhou a eleição e contratou Keynes, né? Esse cara aí é o Franklin Roosevelt, só que ele morreu ao longo da guerra, nada a ver com a guerra, ele morreu de causas naturais, né? Ele tinha problemas de saúde, e assumiu o vice dele, o Truman, esse outro cara aqui do lado, tá? Ele que mandou jogar as 2 bombas atômicas lá no Japão, lá no final da guerra, e ele também, depois que ele assumiu como vice, ele foi candidato e se elegeu de novo como presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, são 2 pessoas importantes porque comandaram a guerra pelo lado americano. Tá? Esse terceiro aqui talvez é a figura mais importante da Segunda Guerra Mundial, é a pessoa mais famosa, mais estudada, aonde até hoje os discursos dele são passados aí nas faculdades para ver a intenção do poder dele de conquistar as pessoas, de poder convencer as pessoas a tentar fazer aquilo que a ideologia da cabeça dele pensava que era o correto. Tá? Então ele era o primeiro-ministro da Inglaterra e durante a guerra, e várias das ações da guerra, inclusive, que fizeram com que os aliados vencessem, saiu da cabeça desse cara aí. Tá? Então ele é famoso, extremamente famoso. Tá? Depois que terminou a guerra, inclusive, os ingleses não quiseram mais ele como primeiro-ministro, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele foi extremamente importante. E por último aqui, o Stalin, que é do lado socialista, né? Esses 3 aqui são liberais, né? E esse aqui era do lado socialista dos aliados e se uniram para poder derrotar a Alemanha. No começo o Stalin tinha acordos até com o Hitler, né? Lá no mapinha lá vai estar contando para vocês também, mas depois que o Hitler invade a parte russa da Polônia e invade a própria Rússia, esses acordos deixam de existir e ele talvez aqui, a Rússia através do Stalin, se não fosse eles, talvez os aliados não tivessem tido sucesso do outro lado da Europa aqui. Então foi uma figura extremamente importante também para o final da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Quando terminou a guerra, né, em 44, 45, o mundo ficou polarizado, né, os 2 grandes vencedores da guerra, lá no mapinha estou contando isso para vocês, dividiram a Europa na metade, uma parte ficou para dentro da Rússia, que incorporou dentro da União Soviética, e a outra parte ficou para os Estados Unidos, onde ele reconstruiu toda a Europa através do Plano Marshall. Tá? Agora, inclusive, na época que nós estamos vivendo aí, volta e meia na televisão, no WhatsApp, tem algum comentário que vai ser preciso fazer um Plano Marshall no Brasil para recuperar a economia, coisas assim dessa natureza. Tá? Então, que está sendo comentado lá no outro slide. Né? Para mim não ser repetitivo, mais uma vez, vou tentar passar um pouquinho para frente aí. Então foi uma polarização desses 2 lados, os 2 grandes vencedores, os Estados Unidos de um lado do mundo, a União Soviética do outro lado do mundo, e os países que sobraram do mundo tinham que se posicionar de que lado que você era, se você apoiava a política americana, política da democracia, através de uma economia mais liberal, ou se o teu país era mais voltado para os ideais comunistas, né, ou socialistas da União Soviética. E esse mundo ficou se dividindo assim durante aquilo que nós chamamos hoje em dia de Guerra Fria. Então a Guerra Fria foi uma guerra que nunca aconteceu, com as 2 maiores potências nucleares do mundo, tá? Um grande poder bélico, um grande poder econômico na época, as 2, e ficaram disputando esse poder, principalmente no tabuleiro, vendo qual país que era aliado de cada um, aonde que eles poderiam colocar a arma deles em cada um, e assim por diante. Isso aí foi até 1989. Tá? Então a Guerra Fria está a data aí de 45 a 89. Tá? 89 aconteceu um fato extremamente importante no mundo, foi a queda do Muro de Berlim. Para quem não viu ainda essas cenas aí, entra na internet que vocês vão ver coisas extremamente interessantes na época. Tá? Berlim era dividida ao meio através do muro, e em 89, devido a tanta pressão que existia para isso, romperam, foi derrubado o muro e as pessoas puderam atravessar uma cidade, visitar seus parentes, voltar àquela vida que se tinha antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Também logo em seguida, em 90, acaba a União Soviética, tinha um presidente lá, russo,
que comandava a União Soviética, chamado Gorbachev, e o Gorbachev faz um projeto, faz um plano de tentar terminar aquele projeto de socialista através da ditadura, e ele abre o país de alguma forma, tá? Só que foi meio conturbado na época, até hoje eles estão sofrendo a consequência daquilo, mas foi ele que fez esse movimento aí, tá? De poder abrir a União Soviética para o mundo, para comércio, né? Para as empresas e assim por diante. Tranquilo? Mikhail Gorbachev, o nome dele. Tá? Se buscarem na internet aí vocês vão ver a imagem dele, tá? É falecido já. Ali, continuando o slide, tem o Japão. Tá? O que aconteceu com o Japão, que foi um dos perdedores? Tá? Ele teve uma crescente expressão econômica, uma limitada expressão política e uma nula expressão militar. Então o Japão, mesmo tendo perdido a guerra, tendo sido o país que recebeu 2 bombas nucleares, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos meio que ficou como dono do Japão, mal comparando, e todos os negócios que aconteciam internacionais, o grande volume é entre Japão e Estados Unidos. Então logo o Japão virou a segunda economia do mundo. Tá? E veio até agora esses dias aí, 2, 3 anos atrás, quando a China ultrapassou eles em tamanho de PIB. Mas o Japão foi um país extremamente importante, é extremamente importante no mundo econômico, tá? Pós-guerra, pós-1945, até o início dos anos 2000. Tá? Era a segunda economia do mundo, até perder esse posto. Hoje em dia o Japão tem terríveis dificuldades econômicas, um país que não cresce mais, não tem crescimento demográfico, mais morre pessoas do que nasce pessoas, é um país velho, tá? E com muitas dificuldades econômicas, porque a economia não tem como expandir. Tá? Os custos deles são caros, hoje em dia eles são uma sociedade rica, os salários são altos e dificilmente uma indústria quer se instalar lá. Então eles têm dificuldades nesse sentido. Tá? E só para poder explicar um pouquinho melhor, eles têm uma limitada expressão política e militar, porque uma das coisas que eles assinaram na guerra, no contrato da guerra, né, se rendendo, era justamente isso, que eles ficariam proibidos de ter qualquer tipo de força militar e qualquer tipo de expressão política. Então, vocês não vão ver o Japão com uma cadeira, um assento para votar na ONU. Tá? Quem representa o Japão na ONU é os Estados Unidos. Tá? Então, eles não têm direito de votar ou emitir opinião sobre algum assunto na ONU lá. O Brasil, durante anos, reivindica uma cadeira lá, nós também não temos, tá? Mas logo, pelo tamanho nosso, pela nossa economia, o Brasil vai ter um assento na ONU e nós estaremos votando se concordamos ou não concordamos com uma invasão, com uma defesa, com alguma coisa na economia, com alguma coisa no meio ambiente e assim por diante, com voto mesmo. Tá? Hoje em dia nós só emitimos opinião na ONU, diversas opiniões na verdade, mas nós não temos a nossa cadeira lá que garante que o nosso voto seja válido. Né? O Japão também não tem e o Japão não vai ter, a não ser que aconteça alguma coisa no mundo que rompa tudo aquilo que foi acordado e eles realmente possam vir ter algum tipo de expressão política. Até hoje em dia não tem. Tá? E eles não têm também nenhum tipo de força militar. Então, quando vocês veem lá que às vezes a Coreia do Norte lá manda um míssil por cima do Japão, quem vai lá defender os japoneses é os Estados Unidos. Então, eles têm várias bases lá das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, e são eles que fazem a segurança do Japão com questões das defesas externas, né? Então tem porta-aviões lá, tem toda a infraestrutura americana dentro do Japão, justamente por causa que proíbe o Japão de ter a sua própria. Então é eles que fazem às vezes disso para os japoneses. Tá? Continuando o slide ali, a partir de 1951, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os primeiros passos da Europa para o Tratado da Europa. Né? Então foi o início da Comunidade Europeia. Então, onde os países, principalmente os mais fortes, começaram a se encontrar. Tá? No início era só 6 países, tá? Daí foi aumentando esse número de países, se tornaram em 15 países, depois mais tarde 25 países, até chegar ao euro e o Parlamento Europeu, que é que nós conhecemos hoje. Um bloco grande, importante, economicamente falando. Tá? E agora, nesses momentos, aí, nesses últimos anos, está tendo uma certa desestruturação. E nós vimos a saída da Inglaterra aí no ano de 2019, com o término mesmo da saída em 2020. Tá? Mas é um bloco importantíssimo, o mais importante do mundo, e eles juntos, o bloco inteiro, eles têm uma economia praticamente do tamanho dos Estados Unidos. Então,
extremamente significativo para o mundo. E depois a União Soviética, depois que ruiu a União Soviética, tá? Que acabou o Muro de Berlim lá na Alemanha, que acabou a União Soviética e os países voltaram a ter seus nomes, a Rússia voltou a ser Rússia, né? E assim por diante. Teve uma hegemonia no mundo americana, então, tanto como força bélica quanto em economia. Então, nós ficamos muitos anos aí, desde os anos 90 inteirinho, tá? E o começo dos anos 2000, os Estados Unidos como liderança mundial em todos os sentidos, sem ninguém estar contestando ninguém, tá? Então, eles mandavam na economia, eles mandavam forças bélicas, até nós encontrarmos outras coisas, outros tipos de força, que não necessariamente eram países, né? Nós encontramos terrorismo depois. Então essas coisas começaram a ficar mais complexas, né? O inimigo deixou de ser conhecido, que nem era até então. Quem era o meu inimigo era um país, era uma guerra que acontecia entre exércitos, e a partir de que perdeu essa polaridade de dois países disputando o poder e ficou tudo por conta da hegemonia americana, passou isso por 10 anos de uma maneira calma, vamos imaginar, e a partir disso começamos a ter alguns movimentos aí, principalmente em parte da Ásia, né? Na parte mais complexa, em questões religiosas também, que fizeram com que o mundo mudasse um pouquinho também, tá? Nesse meio tempo aí também tivemos uma emergência da China como potência mundial. A China era um país dito como comunista, né? Um socialismo, que era fechado, o mundo não conhecia, nós aqui no Brasil não conhecíamos, não tínhamos como acesso, inclusive, nem a entrar, assim como o povo chinês também não saía, e eles não faziam comércio internacional, e tiveram várias mudanças lá dentro do comando da China, e a China abriu o seu mercado aí nos anos 2000 e se tornou um monstro econômico, né? E em questões de tecnologia também, e logo vai passar o PIB americano e vai se tornar a primeira economia do mundo, tá? Depois disso também, só para efeito de constatação, nos anos 2000 se consolidou as empresas multinacionais, as empresas transnacionais, tá? Então hoje em dia as empresas não têm mais bandeira. Então você via que a GM, por exemplo, quando se instalava no mundo, ela levava uma bandeira americana, ela vendia o país dela também. Aqui no Brasil, por exemplo, o Carrefour vinha com a bandeira da França. Hoje não tem mais isso, as empresas se tornaram tão grandes, tão poderosas, que elas não estão mais preocupadas de onde que elas são. Elas querem ganhar dinheiro no país que dá a melhor condição para ela. Elas não representam mais os países, elas são próprias, elas têm vida própria, tá? De tão grandes que ficaram muitas delas, tá? E o resto do mundo que eu coloquei ali, que vai estar aí provavelmente nós no meio, né? Aqueles países emergentes que vão ter grande influência também aí no final dos anos 2000, e agora a vida que a gente vai começar a conversar nos próximos slides, que é a atualidade, tá? Então é só um cenário do que aconteceu. Então esses dois próximos slides aí, vou estar concluindo a parte histórica, e eu deixei dois slides só para vocês refletirem um pouco mais, tá? Então esse aí é o que eu chamei ali de clube da bomba atômica. Então no mundo, desde que o mundo é mundo, na verdade, não é uma coisa nova, tem duas coisas que mandam no mundo, que fazem a força acontecer, né? Por que um país consegue se sobrepor ao outro? Por que uma pessoa sobrepõe a outra? O que faz uma pessoa ser subordinada a outra e países ser subordinados a outra? Aí eu brinco sempre em sala de aula que tem duas coisas que fazem o mundo mover. Uma é força, literalmente a força, tá? E outra é grana. Então são duas coisas distintas, separadas, não necessariamente caminham juntas, muitas vezes estão, mas é dessa forma que o mundo reage. Então quem são os países que têm força hoje em dia? Como o maior tipo de armamento que nós ainda possuímos no mundo, pelo menos de forma clara, né, que todo mundo sabe, é a força atômica. Então quem são os países que têm esse tipo de armamento e que eles são reconhecidos e temidos pelos outros? Aqueles que não têm risco de invasões, por exemplo, porque o outro teme que ele pode dar uma contraproposta através de uma bomba, tá? Então são bem poucos países, está ali nos slidezinhos ali mostrando para vocês. Os Estados Unidos, ali a quantidade de bombas que tem, 6.000 e poucas, tá? Uma quantidade absurda. A Inglaterra também tem, está em laranjadinho. A França foi o último país democrático que conquistou, ela mesma desenvolveu. Tá? Então, eles destruíram o arquipélago deles lá para poder testar a bomba.
foi bem famoso isso, acho que se eu não me engano foi no início dos anos 90, se eu não me engano, que eles fizeram esse teste. Também tem isso na internet para vocês procurarem. Israel também tem 90 armamentos nessa quantidade, ajudado pelos Estados Unidos, diga-se passagem. Hoje em dia eles morrem de medo, mas foi eles que ajudaram a eles desenvolver. Tá? O Paquistão tem 160 a quantidade de bombas que tem. A Índia também desenvolveu sozinha, junto com eles aqui. Tem uma quantidade considerável. A Rússia, né, que é o maior número, inclusive, está na Rússia, tem mais até que no próprio Estados Unidos. Tá? E supostamente a Coreia do Norte, aí, que se julga que tem essa capacidade, né, já lançou vários foguetes aí que vocês devem ter visto na televisão, com alcance global, mas ainda não vimos nenhuma bomba deles explodirem, tomara que a gente não venha a ver. Mas teoricamente são esses os países que têm o poder de força na mão. Então, quando você vai fazer negociações internacionais, não só de produtos, mas vai fazer qualquer tipo de negociação de contratos, né, geopolíticos, o que está acontecendo, né, a opinião que um país dá em relação ao outro, muitos desses países aqui são extremamente respeitados no que falam, justamente porque detêm a força. E a força move montanhas aí muitas vezes, tá? E o outro slide aqui é mais a nossa praia, a economia. Então, o que manda no mundo é grana ou força, né? Outra coisa que eu brinco, volta e meia, se eu estivesse em sala, eu ia falar para vocês, se vocês estão na rua e encontram uma pessoa aí na cidade que vocês sabem que tem uma força econômica muito grande, que é uma pessoa rica, tá? Que todos conhecem, vamos imaginar, que é sabido disso, e tem uma briga de trânsito lá e ele bateu o carro vamos imaginar, num policial que tem direito de andar armado, né? Para nós não pegarmos uma pessoa que não teria o direito. E esse policial nem está trabalhando, mas ele está lá e ele está armado. Tá? Então, naquele momento lá, a briga que tem entre eles, se por acaso houver, né? Podem ter certeza que a pessoa que está armada naquele momento vai se sobressair perante a força econômica. Quem sabe, num próximo momento, que vai acontecer num futuro bem próximo, o que está com a arma vai sofrer mais, por causa das questões econômicas do outro. Mas naquele momento, naquela discussão, ali naquele calor do momento, a força bélica, o armamento, é talvez bem mais importante do que ter dinheiro. Tá? Porque ele consegue fazer ações que podem dar um problema grave para o outro lado. Tá? Mal comparando isso, são duas pessoas, né? Mas eu estou falando de países, né? Então, por isso que eu passei aquele slide anterior lá, onde países têm armamentos nucleares. Tranquilo? Esse aqui, então, é a nossa praia, nós estamos falando de economia, então eu tentei mostrar aqui para vocês o PIB dos países aí em 2019, que é os últimos dados que nós temos mais próximos da verdade. Tá? Então, isso aqui, vou tentar mostrar aqui os 13 maiores países do mundo, os 14 maiores países do mundo, só para vocês terem uma noção, né, que nós, Brasil, situamos, e aqueles que têm armamento lá, por exemplo, né, que eles estão também. Tá? Então a Terra, se estima que tem a Terra como um todo, todos os países juntos têm em torno de 77 trilhões de dólares de PIB, tá? Anual, 77 trilhões. Desses 77 trilhões, a Comunidade Europeia, que não são países, né, mas se vocês juntar todos eles, ele vai dar em torno de 16, 17 trilhões. Tá? Só os Estados Unidos sozinho, tá, tem 22 trilhões de dólares de PIB. Então isso aqui já foi menor, né, o número, mas a representatividade dos Estados Unidos perante o mundo já foi maior, antes da China explodir. Tá? Então, mesmo assim, eles são o motor do mundo, né? Já chegaram a ser 20% da economia mundial, e hoje em dia deve ser em torno de 15% por aí, fazer a continha, dividir o 22 por 77 aí. Tá? A China, que teve um crescimento absurdo, hoje em dia é 14, 15 trilhões, então ela está 7 só atrás dos Estados Unidos. E 7 é um negócio absurdamente grande, né? Mas pelo ritmo de crescimento deles, há uma perspectiva aí que no mínimo, no máximo, aliás, em 10 anos a China passa os Estados Unidos em números de PIB, tá? O que não significa que o país vai ser mais rico, né? Porque eles são em 1 bilhão e 400 milhões lá. Os Estados Unidos têm 310 milhões de pessoas, são infinitamente menor e com muito dinheiro. Tá? Eles vão estar com muito dinheiro, mas tem uma quantidade absurda de pessoas dentro do país. Tá? Mas serão extremamente fortes. Né? Em segundo lugar, aí em terceiro lugar, o Japão está estagnado,
Faz muito tempo que o PIB deles não cresce, eles têm extremas dificuldades de crescer pelos custos deles, pelo tamanho do país, pelos recursos naturais que tem. Tá? Então, provavelmente vai ser passado aqui, ó, por quase todos aí, ó, inclusive o Brasil aqui, ó. Tá? Essa leva aqui de gente aqui provavelmente passa o Brasil logo logo. Passa o Japão logo logo. Tá? Em quarto lugar, que já vai se tornar a terceira economia do mundo, é a Alemanha, extremamente forte, diversificada, tá? Deixou de terceirizar muita coisa para fabricar na China, como os outros europeus fizeram, conseguiram manter boa parte da sua indústria local. Então, um país extremamente forte, tanto economicamente, tá? Quanto influências políticas também. Né? Vocês não viram eles, por exemplo, lá no armamento nuclear, tá? Devido à Segunda Guerra Mundial. Reino Unido. Então, o Reino Unido é a quinta economia do mundo, provavelmente o Brasil passa eles já já. Em 2006, se eu não me engano, o Brasil passou. Daí, devido às crises que nós tivemos, nós reagimos, acho que mais 2006, 2012, se não me engano, final do governo Lula ali, o Brasil se tornou a quinta economia do mundo. Tá? Nós regredimos um pouco, não foi eles que passaram, nós que regredimos. Hoje em dia, então, o Reino Unido é a quinta economia do mundo com 3,75. A França disputa com ele sempre essa posição. E a Índia, que não estava aqui nessa posição, vem subindo, 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 subindo. E provavelmente daqui uns 30 anos vai ser a segunda economia do mundo aí abaixo da Argentina. Tá? Porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e está movimentando muita grana no mundo. Então ela já é a sétima economia do mundo. E daí vem nós aqui, o Brasil. Tá? Então, esses dois aqui, por exemplo, a Índia e o Brasil, são PIBs que têm um potenciais muito grande de crescimento, por isso que vocês escutam que nós vamos crescer, nós temos que crescer, não tem outra possibilidade, é porque nós temos recursos aqui, nós temos tamanho aqui, nós temos população aqui, e é praticamente inevitável o Brasil não crescer, principalmente na questão de agronegócios. Tá? Então, é bem possível que a gente venha aqui, ó, ou embaixo da Alemanha, ou até mesmo ultrapassando eles. E o Japão vai cair. Tá? Então, talvez aí o que se espera aí é uma China, é uma Índia, os Estados Unidos, que vai continuar sendo muito forte, uma Alemanha e nós. Tá? São a promessa aí nos próximos 10 anos em questões de tamanho de economia e de PIB. Tranquilo? Terminamos a parte histórica aqui. No próximo slide a gente vai começar a falar de economia mesmo, conceito de economia, e vamos falar só de parte mais atuais, tá? Os contextos mais atuais do nosso dia a dia, o que afeta o nosso dia a dia. Tranquilo? Então, só para dar um fecha, a parte histórica era desde o primeiro dia de aula, eu falei para vocês, era para nós entendermos o que aconteceu no mundo, para nós chegarmos aqui onde nós estamos. Né? As guerras foram importantes, a crise de 29 foi importante, a Revolução Industrial foi muito importante, as grandes navegações lá no mercantilismo foi importantíssimo, né, para formar as colônias do mundo inteiro. Foi dessa maneira que o mundo foi colonizado. O liberalismo muito importante, né, que fez com que propiciasse a Revolução Industrial. Então são esses poucos fatos aí que nós conversamos muitos dias, né, e aqui em algumas aulas vídeos, que são importantes vocês saberem ir para a nossa disciplina, tranquilo? Dessa parte histórica aí até aqui, se eu não me engano, tem 2 questões só de trabalho para vocês lá. Uma falando sobre liberalismo e outra, se eu não me engano, sobre a Revolução Industrial e sobre a crise de 29. São 3 questões só, tá? Até aqui, vocês matam 3 questões daquele trabalho que eu encaminhei para vocês lá. Ok? Um abraço, bom descanso a todos aí e se cuidem nesse momento, ok? Um abraço.